Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a tua vida. Que nesse dia você possa receber do Senhor todas as bênçãos que estão destinadas àqueles que caminham debaixo de aliança, que caminham por princípios, que caminham em santidade, que você possa receber mais e mais do nosso Senhor nesse dia. E tudo que você tem pleiteado aí, clamado em oração, também que nesse dia o Senhor possa ouvir a tua voz em nome de Jesus. Queridos, crer em Deus é o primeiro passo, mas não é o único. A fé verdadeira não fica estagnada, estática, parada. Ela caminha, ela age e ela se move em direção ao que Deus falou. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais como viver essa fé, que é uma fé ativa, que é uma fé que produz resultados e que transforma as coisas ao nosso redor. De alguém que não apenas crê em Deus, mas também obedece e se entrega. Então, antes de mais nada, eu te peço, já deixa aí nos comentários, eu quero caminhar com Deus. E já deixa o seu like aí, para que mais pessoas possam ser despertadas para uma fé genuína, uma fé autêntica e bíblica. A carta de Tiago, no capítulo 2 e no verso 17, nos diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Então nós vemos aqui que a fé, ela é algo que produz uma obra. A fé viva, ela produz uma obra. Você sabe que Martinho Lutero, quando fez a tradução da Bíblia para o alemão, ele quase deixou esse livro fora do compêndio do Novo Testamento, porque ele ficou preocupado com essa afirmação, porque muitos entendiam nessa época que a salvação era pelas obras, mas aqui não é o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que a fé produz uma evidência, que é uma obra que testemunha, que evidencia essa fé. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça, mediante a fé, ou seja, ela é viabilizada pela fé. Mas essa graça que nos salva, que é viabilizada pela fé, produz uma obra. E essa obra glorifica o nome do nosso Pai. Que obra é essa? É obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que Deus nos mandou. Então, quando nós agimos por fé, nós estamos agindo em consonância com aquilo que é traduzido por vontade de Deus. Então, Deus manifestou a sua vontade em nossas vidas e nós, a partir disso, agimos por fé. Então, Tiago aqui nos ensina que a fé verdadeira não é algo teórico ou até mesmo emocional, não. Ela se revela nas atitudes, ou seja, ações práticas, escolhas, o passo a passo do dia a dia, as decisões que você toma, tudo isso é a manifestação da tua fé. Então não basta você dizer que crê no Senhor, é preciso caminhar com o Senhor como quem confia no que Ele disse e coloca em prática, obedece. Então caminhar com Deus é viver como um discípulo, é colocar em prática a vontade do Senhor, mesmo quando é difícil ou até mesmo desafiador. Então, queridos, coloque isso no seu coração. A fé não é um sentimento, a fé não é algo teórico, a fé não é algo somente de uma espera, não. Ela produz uma ação alinhada com a vontade de Deus. Se Deus mandar você esperar, você espera pela fé, porque Ele disse isso. Se Ele mandar você avançar, você avança, porque Ele também disse dessa forma. O importante da fé é ter uma fé alinhada com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, que é testificada no nosso espírito. Pai querido, eu quero colocar hoje, Pai, essa palavra em nossos corações. Nós precisamos aprender a caminhar contigo, não só acreditar ou crer em Ti. Que a nossa fé seja de fato viva, Senhor, prática, visível. Que nós possamos, Pai, ir para o próximo nível de compreender o mistério da fé, Senhor. E que nós possamos, em nome de Jesus, avançar nessa caminhada,
tendo em nós, Pai, cada vez mais a firme convicção dos fatos que nós não vemos, a esperança, Senhor, a convicção, Senhor, a substância de tudo aquilo que o Senhor tem gerado em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, há um personagem na Bíblia chamado Abraão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Abraão. E Abraão, dentre muitas histórias, ele também foi denominado pai da fé. Porque Abraão, ele deu muitos passos de fé. Ele fez muitas coisas que só uma pessoa que tivesse muita confiança em Deus poderia fazer e obedecer no nível que ele obedeceu. Por exemplo, Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. E Abraão creu. Então ele saiu, e pensa nisso, só uma pessoa que tem muita fé faria uma coisa dessa: sair da terra dos pais, da parentela, e ir para um local que eu vou te mostrar. Então vai que no caminho eu te mostro. Então olha só que ação de se lançar com confiança em Deus foi essa. Olha só que coisa doida para nós entendermos isso, né? Mas ele foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele sabia de onde ele sairia, mas não sabia onde ele iria chegar. E Deus desafiou Abraão a crer dessa forma, de uma forma assim, completamente se colocando nas mãos de Deus. E Abraão creu. Mas ele também agiu, ele obedeceu, ele caminhou com Deus e a sua fé se manifestou na caminhada, nas atitudes e decisões que Abraão tomou. Então ele não ficou, Abraão, só declarando: eu creio em ti, Senhor. Não, ele se levantou e agiu na direção que Deus deu. Ele se levantou, ele andou, ele esperou, ele confiou, ele foi, ele avançou na direção que Deus colocou na vida dele. E por isso ele também foi chamado amigo de Deus. Então, a fé de Abraão não foi uma fé passiva, mas foi uma fé ativa. E esse é o tipo de fé que Deus espera de nós. Numa outra história também, Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho. E Abraão, mesmo sem entender, ele simplesmente creu e subiu o Monte Moriá. E se não fosse a intervenção de Deus, ele teria feito o sacrifício. Então, Abraão demonstrou que ele confiava em Deus acima de qualquer lógica. Ele tinha uma fé gigante para obedecer a Deus, independente do que se fosse um comando estranho ou não. Então, Deus espera de nós. Eu espero, sinceramente, que Deus não nos desafie a esse ponto. Mas muitas vezes nem nas coisas pequenas, nem na obediência à palavra de Deus, muitas vezes até nas questões básicas de obedecer, não faz isso, não comete esse erro, não comete esse pecado, muitos não conseguem. Imagina ter uma fé como essa de Abraão. Então você precisa desenvolver isso. Eu quero trazer aqui para você, nessa manhã, 3 formas práticas de você viver essa fé na sua caminhada com Deus. Então anote aí. A primeira forma prática é: obedeça mesmo sem entender tudo. Fé não significa ter todas as respostas. É confiar no que Deus está falando. Fé envolve risco. Por exemplo, Deus mandou nós orarmos por cura para os enfermos. E eu tenho tido a experiência de muitas vezes orar e o milagre se manifestar instantaneamente. Também tenho a experiência de orar e não ver na hora, mas ver num outro momento o milagre acontecer. E também tenho a experiência de orar e não ver o milagre acontecer. Agora, eu entendo que Deus me mandou fazer isso. Então, quando chega aquela situação desafiadora de uma pessoa enferma, eu simplesmente obedeço ao Senhor, independente do resultado, porque essa é a minha ação de fé. E se Deus quiser, Ele cumpre ali na hora aquilo que nós esperamos que Ele faça. Mas a minha obediência, ela está pautada naquilo que Jesus nos mandou fazer, que nós deveríamos ir curar os enfermos, ou seja, ministrar a cura. Também eu prego o evangelho para muitas pessoas que recebem Jesus. Tem outras que recebem num outro tempo e tem outras que eu já preguei e nunca receberam. Agora, a minha atitude de fé é pregar o evangelho, porque Jesus mandou fazer isso. Pregar é a tempo, é fora de tempo. Então não importa o resultado, importa a obediência ao que o Senhor mandou. Uma segunda forma prática de você viver essa fé com Deus na sua caminhada é: dê passos concretos de obediência.
Você não precisa mostrar sua fé com palavras, mas sim com ações, com decisões, com compromissos reais. Que você no seu dia a dia possa manifestar com seu testemunho a sua fé sustente, agindo na direção da vontade de Deus e não com palavras. Então, são passos concretos, não se trata de uma falácia vazia, mas são passos concretos que você dá alinhado à vontade de Deus. E a terceira forma prática, caminhe com Deus todos os dias. A fé se fortalece quando você caminha constantemente com o Senhor, não só quando há emergência. Queridos, eu sei que as emergências existem e a palavra de Deus te socorre. Deus quer te socorrer nas emergências. O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Então Deus tem socorro para as nossas vidas, mas se você é uma pessoa que vive só de emergências, você está vivendo uma vida disfuncional. Uma pessoa que vive só de emergências não está vivendo a plenitude da bênção e a vida abundante. Você precisa alinhar sua vida com a palavra. Então não procure a Deus só quando você está numa emergência. Procure Ele todos os dias, seja constante, para que você seja moldado e transformado todos os dias por essa caminhada de fé com o nosso Deus. Então, queridos, antes de orarmos, eu quero te pedir que você já deixe nos comentários a seguinte frase: a minha fé produz obras. De novo, a minha fé produz obras. E que você possa compreender isso na sua mente e no seu coração, para que você, a partir de agora, comece a agir na direção da vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos apresentamos aqui agora nas tuas mãos. Ô Senhor, ativa a nossa fé nesse momento. Pai, nós queremos, Pai, estar alinhados contigo, nós queremos nos mover na tua vontade, por isso queremos ter e viver essa fé verdadeira, Pai. Aumenta a nossa fé. Senhor, uma fé que se move, uma fé que não é estática, mas que obedece, que revela o teu caráter. Por isso, Pai, que toda a passividade espiritual saia das nossas vidas, que hoje os nossos passos possam refletir aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos, Pai. Por isso nos ajude, Senhor, a tomar decisões que estejam alinhadas com a Tua vontade, mesmo que sejam difíceis, Pai. Porém, nós queremos, Senhor, ser como Abraão, Pai, que não apenas creu, mas se moveu, Senhor. Senhor, que se tornou amigo de Deus, que caminhou contigo em todos os momentos. Pai, nós queremos aprender com isso. Por isso, todo aquele que está ouvindo, eu quero profetizar que você receba um batismo de fé nessa hora, que toda dúvida saia do teu coração e que a vontade do Senhor se manifeste clara na tua vida e você possa obedecer e avançar debaixo de uma revelação daquilo que o Senhor está te chamando. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo agora na tua vida situações que você já deveria ter se movido, que o Senhor já te falou, que o Senhor já refalou e você ainda está estático. Em nome de Jesus, que você possa se mover nessa hora, que você possa se mover por fé, debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da palavra do Senhor e alinhar a sua vida para que você não seja uma pessoa que vive somente de emergências, mas que você seja uma pessoa que tem uma vida estabilizada, não uma vida disfuncional, não uma vida cheia de problemas, mas uma vida abundante para o qual o Senhor Jesus nos prometeu. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, receba isso na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, se essa palavra encheu o teu coração, ministrou a tua vida agora, você recebeu um batismo de fé, eu quero pedir que você já deixe o seu like nesse vídeo. Também inscreva-se no canal, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Também eu peço que você compartilhe essa palavra de fé para alguém que está precisando ouvi-la. Deixe Deus te usar através de um simples compartilhar de um vídeo. Deus vai usar a tua vida para abençoar alguma pessoa, eu creio, em nome de Jesus. E não esqueça, amanhã de manhã estaremos aqui para a oração da manhã para falar como a presença de Deus transforma o nosso
interior. E não esqueça também, hoje à noite, 18 horas, estaremos aqui novamente com os Salmos da Noite. Palavras poderosas que vão te trazer paz e descanso para o teu fechamento de dia. Que Deus te abençoe poderosamente, um dia muito abençoado na presença do nosso Pai. Deus abençoe, Shalom.